E uma primeira afirmação que vos parece, pode parecer estranha, e o colega que a proferiu, um colega da área da educação, a história da democracia pode ser escrita como uma contínua luta pela inclusão. E isto é, primeiro, o enquadramento ideológico. Se bem acompanharmos a história, todos os movimentos de luta pela democracia, pelos avanços da democracia, aquilo que às vezes referimos hoje como os avanços civilizacionais, passaram sempre por abrir, a incluir franjas sociais que, por algum conjunto de critérios, as mulheres, as minorias, quem quer que seja, estavam do lado fora daquilo que se chama o mainstream, a comunidade. E desse ponto de vista, parece-me claro que é nesta luta pela democracia, no sentido mais nobre, mais ético do termo, que as questões da inclusão são, do meu ponto de vista, ou devem ser equacionadas. Daí, com toda a clareza, a educação inclusiva tem a ver com este entendimento. Segundo aspecto, e é o mote do Congresso e do livro do querido amigo David, equidade e inclusão. Citando a Unesco, equidade, garantia dos direitos das crianças, de todas as crianças à educação. Ideologia pura e dura. Porque há quem ache que algumas crianças, o professor Novo falava disso, não podem ter sucesso, estão condenadas ao insucesso, ou porque nasceram na família errada, ou porque transportam o equipamento errado, ou porque o seu manual de instruções é imperceptível. E, portanto, por alguma razão, não vêm garantidos estes direitos. Voltaremos mais à frente numa situação mais perto da nossa realidade. E depois a inclusão, resposta à diversidade das necessidades todos os alunos, através, e eu aqui sublinho, porque isto vai ser recorrente na conversa que terão de ter a paciência de me ouvir, que é a participação. Através da participação nas aprendizagens, culturas e comunidades, reduzindo a exclusão da e dentro da educação. Este aspecto sublinho, porque, como está escrito a seguir, entendo que a participação é o critério essencial de inclusão. Isto pode-vos parecer banal, estou como o professor António Nova, mas quando olhamos para muito do que é feito em matéria de intervenção que se chama educação inclusiva, não existe participação dos miúdos. Existe uma participação guetizada, fechada, pouco eficaz. E desse ponto de vista, mesmo que nós utilizemos a retórica da educação inclusiva, se não promovemos participação, nós estamos a comprometer a qualidade daquilo que chamamos e queremos entender como educação inclusiva. Voltarei à questão da participação. Alguns, eventualmente, poderão ter registado naquela generosa referência de ontem, a frase que eu pus relativa à educação foi justamente esta. A educação inclusiva decorre do direito, mais uma vez, do direito à educação de qualidade de todos os alunos. Não se trata de uma opção científica de um conjunto de procedimentos de natureza técnica ou pedagógica. Em nome da inclusão faz-se tudo, até as neiras. Como em nome de Deus se faz tudo. Como em nome de qualquer coisa nós conseguimos fazer tudo. Depois aí virá a questão da qualidade a que mais à frente me referirei. E é importante nós assumirmos isto. Muitas vezes, também já uma vez num espaço desta natureza disseram que o meu discurso era uma espécie de afilhado de Rousseau. Assim, um romântico, um afilhado de Rousseau. Eu, como sou aqui um homem produto da margem sul, provavelmente um sobrinho do Sebastião da Gama, mas de Rousseau não. Mas não é uma utopia. O direito das pessoas não pode ser uma utopia, tem que ser algo de objetivável, é algo que nós temos que percorrer e que está ali, que nós precisamos de atingir. A educação é bem mais do que isso. E agora voltamos a uma espécie de back to basics, a refletir o que é a educação. O que é a educação? Não estou a falar de escola, estou a falar do que é a educação. E a educação tem, todos concordamos, é uma banalidade, mais uma, a qualificação das pessoas, quer a qualificação académica, quer desejavelmente qualificação profissional, que lhes permite atingir e construir projetos de vida viáveis e sustentados, individualmente sustentados, a socialização e a construção pessoal. Alguns autores, num termo que em português muito pouco utilizado, se é que é utilizado, falam de subjetificação, ou seja, a dimensão individual da construção de cada um de nós, no quadro
da construção social, da socialização e da aquisição de saberes, competências profissionais ou competências académicas. O que é que nós estamos a assistir? Gostava muito de discutir estas ideias com o professor Nova, porque parece muito interessante, conjugando com aquilo que ele disse de manhã. O que nós estamos a assistir, do meu ponto de vista, e podemos ter alguns minutos para conversar sobre isto, para discutir isto, é que a educação tem vindo a perder o seu lado da socialização e o seu lado da construção pessoal. Nós estamos a assistir àquilo que se chama, ou que eu posso chamar, o declínio da educação e a soberania da aprendizagem. Os meninos estão para aprender, ponto. Não é para ser, é para saber. Isto tem custos do ponto de vista da construção e do desenvolvimento das pessoas e tem custos do ponto de vista da educação inclusiva. Está aqui um termo, na realidade, dos nossos queridos colegas do outro lado do Atlântico, mas em Portugal, só para vos dar 2 ou 3 exemplos de tradução desta ideia, no primeiro ciclo foram estabelecidos, logo no primeiro ciclo, e eu estou à espera que um dia destes seja na educação pré-escolar, mas logo a partir do primeiro ciclo foram estabelecidas metas de aprendizagem. Os colegas do primeiro ciclo saberão que terão de fazer chegar aos vossos 26 alunos por sala perto de 1000 metas de aprendizagem ao longo de 4 anos do primeiro ciclo. Isto é absolutamente delirante. Transforma o trabalho do professor na gestão de uma checklist de metas de aprendizagem que os seus 26 alunos têm que saber. Não há espaço para a educação. É apenas administrar competências, esperando, rezando, para quem tiver essa convicção, que os meninos sejam capazes de ir processando as metas de aprendizagem nas quais foram transformado o trabalho educativo. Outro exemplo no nosso universo, no nosso léxico. Todos nós aqui, os que têm mais de 30 anos, talvez 35, se lembram de uma expressão que foi cara a seguir logo aos anos 70, 80, a educação permanente. A importância da educação permanente. Já não se chama educação permanente, chama-se aprendizagem ao longo da vida. É a aprendizagem, é a competência, não é a pessoa, é o saber instrumental que nós temos que fazer. E isto, e aponto que se pode, do meu ponto de vista, deve fazer no domínio da educação inclusiva e nos processos educativos que envolvem crianças com necessidades especiais, põe seríssimos problemas, porque em muitos casos, sobretudo casos de crianças com deficiências intelectuais, compromete-se o tipo de aprendizagens que se podem fazer, mas não se muda a visão que se tem sobre a escola. Continua-se-lhe a exigir as aprendizagens e a pensar fundamentalmente do ponto de vista das aprendizagens e menos da participação, isto do meu ponto de vista. Porque decorre de uma outra situação que eu acho profundamente preocupante hoje em dia, com impacto severo no domínio da educação inclusiva, que é a opção com medida. Temos que medir. E a educação só é boa quando é medida. E estamos submersos em exames. Eu estou à espera também de um exame final de educação pré-escolar para aferir da disponibilidade e do equipamento das crianças para entrarem no primeiro ciclo. E depois teremos exames de final em cada ano do primeiro ciclo, porque já temos exames finais no segundo ciclo, e assim sucessivamente. Eu interrogo-me se o professor Nuno Crato tem a estranha convicção de que medir a febre muitas vezes fará a febre baixar. Não acredito. Não é por medir muitas vezes a febre que a febre baixa. Mas esta obsessão pela medida tem um aspecto que depois se vê, como eu aqui recito, a hipervalorização da competição de que falava de manhã justamente o professor António Nobre. Vão ver? E tem os rankings, e as escolas competem entre si pelos rankings. E a sociedade começa a olhar para o produto das aprendizagens, não da educação, naquilo que é medido pelos rankings. E há uma questão que é estrutural. Aqui eu enuncio a verde. Nós valorizamos o que medimos ou medimos o que valorizamos? E a resolução disto, ou o equilíbrio deste entendimento, não é neutro, tem imenso impacto. Porque algumas escolas, e penso que os colegas que aqui estão saberão certamente de casos, em que rejeitam alunos para não comprometerem os seus resultados. E, portanto, por causa da competição, por causa do ranking. A discussão que está em aberto sobre a liberdade de escolha está cheia de equívocos. Porque as escolas não querem ter populações que comprometam os seus resultados. Porque depois o Ministério faz uma coisa muito interessante, é que discrimina no sentido que tens melhores resultados, traz mais apoios, alimenta quem tem
bons resultados, e quem tem piores resultados, que precisaria de apoios e de recursos, não tem, porque o prémio é invertido. Não quer dizer que não tenha que haver, e eu defendo que sim, discriminação positiva e incentiva quem faz bem, mas não pode ser esse exclusivamente o critério, senão nós perpetuamos essas assimetrias que é logo dentro das próprias escolas. E, portanto, esta ideia da opção como medida é, do meu ponto de vista, estruturalmente contra a ideia de educação inclusiva. E promove aquilo que, curiosamente, mais um ponto de interesse, de contacto com a conversa do professor António Nelva, que é aquilo que eu chamo, os meus colegas da Biologia, lá da minha escola, ficam sempre muito incomodados, mas eu ponho sempre entre aspas para ver se consigo passar um bocadinho mais despercebido, que é o darwinismo social. Não, a escola está a ser feita para o darwinismo social, tanto que os meninos, com 12, 13 anos que chumbem, vão para o ensino dual. No meu tempo, eu tenho 59 anos, e dizia-se, eu nasci aqui, isto era província, tirando a zona aqui de Almada, eu moro aqui a 2 km e nasci aqui a 2 km, mas aqui dizia-se, não tem jeito para a escola, não tem problema, vais para o campo. É isso que nós estamos a fazer, só que já não temos campo e temos o ensino dual em modo alemão, que a Unesco e a OCDE consideram que não promovem mobilidade social. É esse modelo que nós importamos. Nesta perspectiva de seleção social. E todos nós que sabemos um bocadinho das coisas da educação, sabemos, temos perfeita consciência, que aí a tradição ainda é o que era, a origem familiar, o background familiar, as variáveis desta natureza são profundamente preditoras do sucesso escolar dos miúdos. E, portanto, nós tendemos a alimentar, a dificultar a mobilidade social, porque nós sabemos nas nossas escolas quem são potencialmente os alunos candidatos a terem insucesso escolar. E, portanto, este processo de opção pela medida, em que transforma a educação na aprendizagem, perdendo de vista os outros aspectos que vos falei da socialização e da construção pessoal, estão comprometidos porque nós temos uma visão excessivamente centrada nas questões da aprendizagem. Entremos mais na nossa realidade. Uma questão, eu ainda ontem falava com alguns dos senhores deputados que estiveram aqui, a propósito da revisão da legislação e das questões da legislação. É um aspecto que também penso que nesta Assembleia será um consenso. As dificuldades que nós sentimos com qualquer criança, deixem-me só referir um aspecto, eu fui ao privilégio de quem mora perto de onde está a trabalhar, eu fui a casa, até porque tinha lá o meu neto, e eu não posso perder uma oportunidade de ver o meu neto, porque ele ainda só tem 4 meses e eu ainda estou a habituar a este mundo mágico de ser avô. E passei os olhos pela imprensa e a primeira página do Jornal de Notícias, nem sequer estou a falar do Correio da Manhã, estou a falar da primeira página do Jornal de Notícias, dizia assim: menino de 6 anos obriga a encerramento de escola. 6 anos. Isto deve ser uma coisa estranha. Não, é um menino de 6 anos que aparentemente tem um diagnóstico de hiperatividade, tem uns ataques de fúria e a escola fica suspensa. Não sei como classificar este menino, estou a dizer o que a notícia dizia. E, portanto, põe-se um problema. As dificuldades que nós sentimos nunca são dificuldades centradas na criança, ou exclusivamente centradas na criança. É um entendimento que para nós é claro, as dificuldades que as crianças dispõem definem-se na relação que há entre aquilo que lhes diz respeito, aquilo que é a sua mochila, aquilo que é a sua circunstância, como diz o Ortega y Gasset, eu sou eu e a minha circunstância, e a minha circunstância pode ser uma deficiência, a minha circunstância pode ser uma família pouco funcional, a minha circunstância pode ser uma sobredotação. Mas a minha circunstância, o quadro de dificuldades que se coloca, decorre da relação da minha circunstância com aquilo que o ambiente me pede ou solicita ou me oferece. Nós não podemos ter uma visão centrada exclusivamente na criança sem ter este quadro de percepção articulada entre aquilo que a criança transporta consigo e aquilo que a escola, o meio, a comunidade lhe pede, solicita ou tem para oferecer. E deste ponto de vista, eu acho que a nossa legislação em matéria de educação especial, eu lembro-me de dizer isto, acho que desde janeiro de 2008, não sei porquê, não sei se foi por ter sido publicado o 3, eu fui durante muito tempo assim uma espécie de bombo da festa. Quando era preciso bater no 3 para depois levar a pancada a seguir, lá ia eu. Eu e mais 2 ou 3 pessoas que têm feito para estas coisas. E porquê? O problema, e dizia, eu cheguei a ser apresentado assim, está aqui uma das pessoas contra a CIF.
Sério, fui apresentado assim. Não tem nada. Eu acho a CIF um excelente instrumento. O meu problema, e tenho falado muitas vezes com a Júlia Serra Pimentel, que está ali, ao nível da intervenção precoce, que ainda hoje foi falado de manhã, parece uma coisa profundamente tranquila, funcional, não vejo grandes dificuldades. O meu problema é na idade escolar a utilização da CIF como forma só de classificação, porque classifica, do meu ponto de vista, sem ver alguns aspectos relativamente importantes no quadro educativo. E introduz algo que eu às vezes lembro, Ana Maria lembra-se destas nossas lutas, diz assim, que saudades do 319. Que saudades do 319, com todas as suas limitações e datações e minudências conceptuais que me importava de facto afinar. Mas a elegibilidade é andar para trás. Eu dizia à senhora deputada do PSD ontem, quando íamos a sair, se eu trabalhar em segurança social e me disserem que o limiar de pobreza de uma família com 4 pessoas, para ultrapassar o limiar de pobreza, precisa de ter um rendimento de 1.000 euros, familiar, global. Se tiver 800, é claro, como se precisa de 1.000 euros para sobreviver, só tem 800, é elegível para receber 200. Parece-me claro. A educação não há elegibilidade. Não consigo entender. Aqui a professora Fátima, eu sou psicóloga, alguns de vocês saberão, diz-me assim, Zé, tenho aqui umas dificuldades com uma criança. E eu puxo da minha bateria de avaliação o mais completa que eu consigo, que o engenho e a arte me ajudarem, aplico tudo o que posso aplicar e digo à Fátima, não, o menino, em princípio, tem condições para ter sucesso. Mas ele não acompanha. Ele deixa de ter um problema porque eu não consigo encontrar. Ele deixa de ser elegível para ter um apoio porque eu não consigo encontrá-lo em alguma outra gaveta onde ele se possa arrumar. Não. A educação não há elegibilidade. Há avaliação. E a CIF é um excelente instrumento de classificação. Foi assim que foi a sua concepção. O professor Simeonsen afirmou isto e escreveu isto. Mas, ao ser introduzido o conceito de elegibilidade, tivemos que ter um critério bom. Utilizamos a CIF. O problema não é da CIF. A CIF é um excelente instrumento para questões de intervenção epidemiológica e classificação de prevalência, e arrumação, e tradução de dados internacionais, estudos comparativos. Perdão, tem imensas vantagens. Como organizador da intervenção educativa, é curto, tanto que o próprio 3 diz que é referência, é a CIP, mas depois tem que haver avaliação. Eu já vou falar a seguir das avaliações, que muitas vezes, não aqui na zona, e vocês, mas em alguns sítios onde a vida artística me tem levado. E, portanto, esta elegibilidade, se entende que se pode falar de elegibilidade, do meu ponto de vista, não é a elegibilidade do aluno, é a elegibilidade da resposta. Ou seja, o menino que a Fátima trazia pela mão, o que é que nós lhe podemos fazer? E estamos a discutir a elegibilidade da resposta que temos que lhe dar, essa é que tem que ser analisada, e não tanto a questão da elegibilidade, se ou não ele merece algum tipo de apoio. E o que eu vejo é que nós tipificamos respostas, como se todos os meninos pudessem caber em algum tipo de resposta. O David uma vez chamava a educação pronta a vestir ou a educação por medida. Nós temos educação pronta a vestir, ou seja, temos respostas que estão montadas para determinada gama de problemas, em vez de pensar diferenciadamente na resposta educativa, e aí sim, um dispositivo que terá que, se gostarem muito, é uma questão estética do termo elegibilidade, pois que seja, não faço questão. Depois há a questão da qualidade, que já hoje também foi referida pelo professor Nova. A exigência ética. Costumo dizer, nós não temos de ficar tranquilos de cada dia que passa na nossa área de intervenção, seja o qual for, que nos deitemos tranquilos com a ideia que não fizemos o que melhor soubermos para responder àquilo que foi os desafios que o dia nos pôs e que o amanhã nos porá. E o que é que nós temos? A consequência desses compromissos na qualidade. Programas e práticas ineficazes que geram equívocos e produzem fracasso e frustração em alunos, famílias e profissionais. E depois temos muitos alunos que simpaticamente podem estar integrados e boa parte deles estão entregados. Estão lá. São uns administrativos de que o professor Nuno Crato fala. E não tem nenhum problema serem 2 ou 3, ou 4 ou 5 por sala. Como estão pouco tempo com os colegas, porque não têm participação, não é grave. Porque eles estão entregados. Não pode ser assim. Não deve ser assim. E quais são as dificuldades que nós sentimos ainda hoje? Eu estava a falar com um colega aqui do Instituto
ontem que ele me disse que eu tinha estado na escola dele, já não me lembrava, há uns anos, a falar sobre a inclusão, e eu disse, o que é que eu tive a dizer? Aí ele lá me disse algumas coisas que eu tive a dizer. Estranho, estou incomodado, é o que eu vou dizer amanhã. Formação insuficiente. Hoje uma colega de manhã pôs uma questão relativamente ao trabalho com as crianças com espectro de autismo. Há crianças que nos põem problemas muito difíceis e nós temos que ter a melhor resposta possível. E a formação não sempre tem a qualidade. Eu tenho a maior das dificuldades, peço imensa desculpa, não quero ferir a vossa suscetibilidade, e julgo que não sei se aqui há situações dessas, tenho alguma dificuldade em como é que uma colega do pré-escolar pode trabalhar como professor de educação especial numa escola secundária. Não consigo entender. Do pré-escolar, numa escola secundária, tenho dificuldade em entender. Para dar uma ajuda à criança, claro, mas os escoteiros também serviam. O problema é que é mais do que uma ajuda dada pelos escoteiros, é outra coisa. Supõe-se que a colega que intervém na área de educação especial traga uma mais-valia técnica ou científica ou pedagógica relativamente aos colegas que trabalham com a criança todos os dias. Não podemos, isto é um fingimento. É certo que o poeta é um fingidor, mas os poetas não podem estar a governar, como vocês sabem, não dá resultado. Organização e funcionamento e cultura das instituições. É muito interessante. Nós temos escolas, aliás até se diz, temos escolas mais inclusivas, escolas menos inclusivas, justamente porque as escolas têm instituições, têm cultura, as instituições têm cultura, quer na forma como se organizam, quer na forma como funcionam. Deixem-me chamar um aspecto, não quero ferir mais uma vez, mas o David está sempre à vontade para não renovar o convite, para não ser parte do problema e tentar ser parte da solução, mas há um princípio que eu subscrevo e muitas vezes eu falo quando falo em intervenção institucional, que não vem destas áreas, mas que se aplica a muitas das áreas de intervenção social. É o princípio de Shirky, não sei se alguém de vocês conhece, é relativamente divulgado em aspectos de consumo, que se diz uma coisa deste tipo: as instituições tendem a alimentar os problemas para os quais supostamente deveriam ser a solução. Ou seja, na cooperação, por exemplo, nos dispositivos de cooperação internacional, as instituições chegam a um país com dificuldades, instalam-se para ajudar, mas se resolverem os problemas deixam de ser precisas. E aquelas pessoas vão para onde? Bom, é preciso criar formas de manutenção. E daí o enunciado de Shirky que diz que as instituições tendem a alimentar os problemas das quais supostamente deveriam ser a solução. E as instituições muitas vezes funcionam assim, não por falta de empenho, não por falta de qualidade, mas é o modelo e a cultura que está por trás que alimenta com que risco? A não participação. E é por isso que nós temos o prolongamento da escolaridade até aos 18 anos. E meninos que a legislação diz que devem estar 5 horas por semana na escola. Participação. Alimento da cultura institucional do princípio de Shirky. Vão ver? É grave? Não, mas sejamos claros. As instituições precisam sobreviver. Eu diria que as instituições teriam um papel fundamental, como têm, porque fazem um excelente trabalho, na maior parte dos casos, mas o modelo não pode ser este. Porque este modelo inibe a participação dos miúdos. E depois tem o Ministério, como se a educação especial, os meninos todos, como dizia o Novo, a transformar o especial em regular e o regular em especial. E o Ministério diz que o menino tem que ter, para esta franja de jovens, adolescentes, até aos 18 anos, até define a matriz curricular. E tem uma coisa que eu acho notável do ponto de vista de conteúdo curricular: matemática para a vida. Vocês conhecem uma matemática que não seja para a vida? Aqueles têm matemática para a vida, os outros não precisam de matemática para a vida. Eu não consigo entender. Como não consigo entender, os meninos todos têm um SEI, que é um currículo específico individual. Podemos falar, já vamos falar um bocadinho sobre isto. Vocês conhecem algum currículo individual que não seja específico? Consigo entender os conceitos, mas eu tenho andado a estudar, mas também ainda não acabei, e portanto um dia vou perceber a ideia de um currículo específico individual, que sendo individual pode não ser específico. Qualidade e insuficiência dos recursos de apoio. A normalidade do arranque deste ano letivo é um excelente exemplo da qualidade e da suficiência dos recursos disponibilizados em matéria de educação especial e para servir a ideia inclusiva da educação. Legislação e ou modelos desajustados de resposta. São dificuldades que nós temos, são obstáculos. Vai ser revisto, o professor Nuno Crato já disse que vai ser revista, e espero que bem, embora não tivesse ficado particularmente animado com a participação dos deputados, mas também eu, como sou um otimista militante,
Vamos ver. Pois, finalmente, uma pequenina nota às atitudes e representações, enfim, na minha circunstância da psicologia me parece importante, são variáveis. As variáveis de natureza psicossociológica são importantes e que têm a ver com as atitudes e as representações. O professor Nova hoje dizia isso. Há professores que dizem assim, eu às vezes digo a brincar e dizia para uma das deputadas ontem à conversa, se eu perguntar a uma professora de matemática quantos alunos tem, números redondos só para facilitar as minhas contas, 100 alunos, o que era para si, nesses seus 100 alunos entre o 8º e o 9º ano, qual seria a taxa de sucesso boa para si, ideal? Com os alunos que eu tenho, 80% ficava muito contente. A resposta que eu dou provocatoriamente, não digam às colegas de matemática que eu faço estas coisas, é dizer, sabe qual é o seu trabalho durante o ano? É saber quais são os 20 que vai chumbar. Porque é normal para si chumbar os 20. Ficará com um problema quando tiver o 21º para chumbar. E diz assim, eu tenho um problema. Tenho um aluno. Porque os outros 20 é normal. E todos nós sabemos, o paradigma mais clássico da psicologia, o comportamento gera comportamento. Se eu entendo que é normal que nem todos tenham sucesso, é normal. É normal. E estas atitudes, eles não são capazes. Eles não vão aprender. Nem toda a gente pode ser doutora. Claro. Mas são variáveis que importa mudar, porque, como diz o nosso colega do outro lado do Atlântico, mas do outro mar, o Obama, yes, we can, they can. E nós, às vezes, nós que trabalhamos em educação especial, eu faço minha tão grande culpa, às vezes também não acredito, mas eles são capazes. E é essa questão, do ponto de vista do impacto que têm as variáveis, e que os miúdos sentem. Os miúdos sentem. Tive uma colega brasileira, Zélia, privilégio de trabalhar com ela na SES de Lisboa, que ela dizia uma coisa que nós, com crianças com deficiência mental, dependentes, acamadas, ela dizia uma coisa extraordinária. Uma criança dá o que dá, quando dá, mas dá sempre qualquer coisa. A nossa tarefa é descobrir esse qualquer coisa. E, portanto, há esta pressão ética, no sentido de facto, tentar contrariar atitudes, representações, quer de professores, quer de pais. Eu não me admiro que os pais possam dizer assim, eu gostava que o meu filho estivesse numa turma só de meninos muito inteligentes. Percebo isto. Que a política educativa promova isto, é que eu já não aceito. Porque os pais, eu percebo isto, eles não têm. Eles pensam num plano imediato, aquilo que lhes parece melhor para o seu filho. Mas o sistema, a escola, a cultura educativa não pode pensar na criança, tem que pensar no conjunto das crianças. A organização da intervenção promovendo, tanto quanto possível, esta ideia de educação inclusiva. Assentar, e aqui volta à questão que há bocado falava a propósito da legislação. A avaliação. Os meus alunos de Psicologia e de Educação ficam sempre muito baralhados. Numa altura, a Júlia lembra-se, na altura em que tínhamos frequências, como Bolonha já não fazemos frequências, eu uma vez pus numa frequência uma pergunta assim para os alunos de Psicologia da Educação, já de parte do ano, uma cadeira que tem a ver com Educação Especial. Eu pergunto, a questão que elas tinham que responder, elas eram quase tudo elas, em Psicologia da Educação, para dar boas respostas é preciso fazer boas perguntas. Comente. E elas viram-se aflitas para encontrar literatura sobre isto para responder. Mas isso não há nenhum artigo que fale disso. É um pequeno problema. É que nós não podemos dar respostas sem fazer perguntas, e as perguntas são a avaliação bem feita. Como é que um colega meu de Psicologia pode dizer, Fátima, assim, tenho um menino que dá erros. Faça desenhos e explore o desenho. Não vai fazer mal. Mas será que é isto que está dirigido ao problema que leva aquele menino a ter erros? Não sei. Eu não fiz pergunta nenhuma, que tipo de erros, em que circunstâncias, em que frases, em que textos. Não pode ser. Só por acaso é que acerte. Nós não podemos fazer depender a qualidade da nossa resposta do acaso e da intuição. Não chega. Como dizia o Bettelheim, l'amour ne suffit pas, importante, mas não chega. Daí a importância de ter avaliação. E da formação de professores ser muito sólida em avaliação. Os colegas que trabalham ao nível do primário com dificuldades de aprendizagem, que às vezes são mais de ensinagem que de aprendizagem, saber avaliar as dificuldades das aprendizagens para podermos ajudar nas dificuldades de aprendizagem quando elas existem e nas dificuldades de ensinagem que isso acarreta aos colegas que têm a criança na sala de aula, naturalmente. Planeamento. Ontem estava aqui o senhor subdiretor-geral do ensino básico, eu não sei se é assim que se chama, sei que ele era subdiretor-geral, mas não me lembro de quê. Básico. Foi meu aluno, muito interessante. Um excelente aluno. E estava-me a dizer que quando olham para os 6 e para os PITs, acho que era para os 6, são todos parecidos. Eu tenho feito alguns trabalhos
tenho feito alguns trabalhos com as alunas no segundo ciclo, no mestrado, e nós verificamos uma estranha semelhança entre os 6. Ou seja, os meninos serão todos diferentes, mas os conteúdos do programa de trabalho são basicamente os mesmos. Dá a ideia que é assim uma coisa preenchida uma checklist preenchida. Revela o quê? Dificuldades, fragilidades na avaliação e fragilidades no planeamento, porque aquelas crianças necessariamente são diferentes umas das outras, não podem ter o mesmo seio. Portanto, nós temos que assegurar, de facto, eficácia e qualidade na avaliação, eficácia e qualidade no planeamento, eficácia e qualidade numa intervenção que tem que ser regulada, tem que ser pensada, tem que ser discutida, tem que ser cooperada, e não pode ser uma frequência acumulada de técnicas, sejam elas quais for, com o entendimento mágico que alguma coisa lhe vai fazer bem. E, portanto, estas são 3 questões que têm que, do ponto de vista da formação e da intervenção, ser claramente asseguradas. Como? Utilizando modelos que sejam, de avaliação, que sejam competentes e que sejam compreensivos. Compreensivos, isto é, que se dirijam à criança toda e não à parte da criança que se imagina que não funciona. Eu, às vezes, digo os testes, os psicólogos são muito acusados de terem uma cultura muito próxima dos testes. Eu digo uma coisa que é relativamente simples. O melhor teste do mundo, que eu não sei qual é, nunca vai dar mais do que uma amostra do que uma criança pensa ou sabe. Portanto, não podemos confiar só no teste, mas temos que tentar perceber a criança globalmente, no sentido de globalmente pensar também a intervenção à luz daquele entendimento de educação, que não é só aprendizagem, tem a ver com construção social e tem a ver com construção da autonomia, que é essencial. 5 minutos. Obrigado. Estou mesmo a acabar. Mobilização de recursos humanos suficientes e qualificados. Isto não acrescenta nada, mas é importante que nós, em espaços desta natureza, neste trabalho, diria que é o trabalho da associação, que é um trabalho importante nesse sentido, fundamental, trabalho de lobby, nós não podemos ter uma ideia miserabilista do trabalho de educação especial. Qualquer coisa serve. Tanto podemos pôr, temos aí dificuldades a colocar nos colegas do pré-escolar, também pode ir para o secundário, os colegas do primeiro ciclo e os colegas de inglês que estão a mais podem ser professores de apoio no primeiro ciclo. Não pode ser assim. Não deve ser assim. As crianças precisam que melhor nós pudermos mobilizar para ir ao encontro das suas dificuldades. Não pode ser para colmatar assimetrias nos grupos profissionais que temos no Ministério, porque depois para eles qualquer coisa serve, não, para eles tem que ter o que melhor nós conseguimos garantir do ponto de vista da comunidade. É uma questão de direitos, não é uma questão de gestão. Os direitos muitas vezes não são compatíveis com a gestão. E para tornarmos compatíveis, é por isso que temos de ter gente competente também a decidir politicamente, para tornar compatível os recursos com as necessidades. E às vezes, muitas vezes, há desajustamentos. Espaço, equipamentos e materiais adequados, naturalmente. Queria só um minuto nos 4 que tenho. Eu acho que nós muitas vezes, eu falo um bocadinho com os psicólogos, que desculpem a minha imediata referência, às vezes a pensar nestas coisas, porque percebo, acho que ainda o caso deles é um bocadinho mais gravoso. Eu não sei neste momento como estão a funcionar em termos de país este tipo de situação que eu vou referir agora, que é o acompanhamento a quem está a trabalhar. Eu acho que as pessoas estão muito isoladas a trabalhar. E não é possível promover qualidade se nós não criarmos espaço de colaboração, de cooperação, de supervisão e de regulação do que é feito. E os próprios dispositivos do Ministério deveriam promover isso. O Pedro ontem dizia-me, a inspeção tem esse trabalho de auditoria. Não, a inspeção tem uma competência que não pode aparecer na escola para ajudar. A inspeção é vista para inspecionar, não é para ajudar. E nós precisamos ter equipas de supervisão, discussão de casos, de discussão de situações que acompanhassem os professores, porque senão vocês sabem quem sofre, são os maridos. Ou as mulheres. Boa parte do cabelo que me falta. E, portanto, essa situação tem que ser acautelada. Nós precisamos ter dispositivos de regulação da intervenção, trabalho de cooperação, não é de hierarquia, é discussão de casos, de situação. Porque eu muitas vezes digo, e dou um exemplo que, claro, algumas pessoas conhecem, eu sou capaz de ler aqui o meu primeiro slide que dizia educação inclusiva, mas se eu puser aqui não consigo ler. E muitas vezes nós andamos com os problemas tão ao colo que não os entendemos, precisamos de um espaço para nos afastarmos, para ganhar lucidez, a olhar para as dificuldades. E esse espaço faz falta nas escolas, não a pressão do resultado, a pressão, mas o tempo para nós conversarmos sobre os miúdos, com os miúdos e entre nós e outros técnicos que nos possam ajudar neste trabalho de acompanhamento e supervisão.
quase finalmente, a questão da cooperação. Margarida, desculpe, eu não fui a tempo de mudar o slide, não pus colaboração. Cooperação no sentido colaborativo, e que me parece fundamental. Eu às vezes falo muito no âmbito das associações de pais e costumo ter um discurso um bocadinho provocatório, porque muitas vezes a solicitação é para eu falar sobre a parceria escola-pais, e eu digo assim, não consigo falar sobre a parceria escola-pais, porque a escola e os pais não são parceiros. A relação de poder é tão forte entre uma e outra que não há relações de parceria com esta assimetria de poder. E, portanto, nós que temos é de cooperar independentemente dos estatutos. E esta questão da cooperação é absolutamente central. E a intervenção precoce, pioneira, cá de manhã, que a Ana Serrano referia isso, e o colega Boa Vida, têm essa dimensão de colaboração e conseguem até fazer uma coisa que espanta às vezes as pessoas, é como é que se articula 3 ministérios. A intervenção precoce, pelo visto, consegue fazer, nem sempre nós conseguimos fazer. E muitas vezes é uma frequência acumulada de intervenções. O professor do ensino regular, porque a criança, os níveis de participação são baixos, ele não sabe o que é feito na sala estruturada, na sala de ensino estruturado, que é uma outra coisa que nós não temos tempo para conversar. E há uma sobreposição, não há articulação, não há gestão articulada dos programas e criem sinergias e promovem a eficácia das várias pessoas, do trabalho das várias pessoas que interagem com as crianças. Diferenciação. Diferenciação em educação é uma coisa... O Nova citou o Almada, e eu também cito o Almada quando se fala de diferenciação e de inclusão, porque diferenciação é uma coisa que toda a gente... O Almada dizia que estranha pátria esta, onde toda a gente fala de Camões e Camões morreu na miséria. E eu às vezes digo que estranha pátria esta, onde toda a gente fala de diferenciação e nada se diferencia. Portanto, continua-se a ensinar todos como um só. E porque há um equívoco que eu gostava de chamar a atenção para isto, sobretudo ao trabalho em sala de aula. E eu, no trabalho que faço muitas vezes com escolas e com os colegas professores, acho que o equívoco é confundir diferenciação com individualização. As crianças são, obviamente, pessoas individuais, mas o trabalho, a diferenciação não é individualizar o trabalho, aliás, a unidade de trabalho e educação é o grupo. Está teorizado há muitos anos na psicologia da educação o papel das interações como promotores de desenvolvimento e da aprendizagem. E, portanto, a questão só pode ser o trabalho em grupo. Agora, isto tem que assentar, do meu ponto de vista, nessa lógica de diferenciação. E as crianças não andam todas ao mesmo ritmo, não aprendem todas da mesma maneira e vejam mais um impacto das metas curriculares, tais como elas estão previstas, e dos exames nacionais que formatam as aprendizagens no tal excessiva sobrevalorização excessiva das aprendizagens em detrimento da educação. Nós organizamos os miúdos para aprender, seja o que for, nas metas que o Ministério entendeu em má hora definir. Já não chamamos de competências, aliás, as pessoas falam assim daqueles, até é engraçado que os cientistas de educação normalmente são postos entre aspas. O meu filho é engenheiro, não o põe entre aspas. A mim põe-me entre aspas quando dizem que eu sou cientista de educação. Não percebo porque vêm as aspas, que até são identificadas como o eixo do mal. As ciências de educação, como bem sabem, são românticos, falam eduquês e coisas estranhíssimas, que é uma linguagem que depois os miúdos não percebem. Estranhamente, estavam a ter bons resultados nos estudos comparativos internacionais. Fará-se perceber. Sim. Bom, e finalmente, o envolvimento e a participação das famílias no processo educativo. Temos muito a fazer nesta matéria. As famílias não são... Eu tive um debate com pais na quarta-feira à noite e a questão... Eu falo muitas vezes as famílias que a escola não alcança e as famílias que não alcançam a escola. E nós não conseguimos trazer algumas famílias e alguns de nós dizem assim, só vêm os que não precisam. É evidente que se percebe a afirmação, porque todas as crianças precisam que os pais venham à escola, mas há pais que não vêm à escola e há pais que nós não conseguimos... Eles nem sequer conseguem entender porque é que é bom ir à escola. E às vezes têm medo de ir à escola. E isso não quer dizer negligência, tem a ver com insegurança e com estarem tão perdidos quanto os seus filhos. E esta questão do envolvimento tem que ser um envolvimento proativo e positivo. Eu costumo muitas vezes perguntar, aqui esta Assembleia é uma Assembleia específica, mas quando eu pergunto a pais, quantos pais foram chamados individualmente à escola para receberem uma notícia individual positiva das suas crianças, nenhum põe a mão no ar. Porque a relação pai-escola assenta no feedback avaliativo, quase sempre negativo. Claro que eu ia às reuniões todas de pais do meu filho que iam dizer que ele tinha as notas boas, por acaso eu já sabia quais eram.
Mas há outros pais que não vão lá porque não querem ouvir esse feedback negativo. E esta é importante a ideia do envolvimento dos pais. E, portanto, era isto que tinha para partilhar convosco. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, professor.